Começando então, gente, essa parte aqui de setorização, é muito importante entender que ela parte dos filtros. Então, assim, saber como os filtros trabalham é praticamente trabalhar com essa setorização também. Então, assim, eu estou usando aqui uma ferramenta chamada Solibri. O Solibri ele é uma ferramenta de gestão de modelos. Essa ferramenta ela vai de encontro, vamos dizer assim, bastante de encontro com o que a gente está esperando. Ela tem muitas ferramentas que são usuais para nós, tá? Então, eu estou usando aqui a ferramenta de filtering, ou seja, a ferramenta de filtro mesmo dentro do Solibri. E esse filtro ele funciona da seguinte maneira: ele usa informações que eu tenho nos objetos do modelo para filtrar essa visualização para mim, tá? Então, por exemplo, o que acontece? Aqui, então tem um edifício aqui, eu cliquei aqui numa parede, então ele já está me dizendo que ela é uma parede, e eu uso esse entendimento breve dessas informações para saber como que eu monto um filtro, o que eu uso desse filtro, né? Então, por exemplo, parede, aqui eu tenho informações sobre essa parede aqui, então, descritivas dessa parede, eu tenho informações da localização dessa parede, quantidades dessa parede, tem uma série de informações aqui dentro, não vou ficar me atendo muito a isso. Mas eu queria mostrar para vocês que é destas informações que eu encontro aqui no filtro, desses parâmetros que eu tenho aqui, que eu encontro aqui no filtro e uso eles para filtrar. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou filtrar então paredes e vou entender um negócio aqui. Quinto pavimento NO, por exemplo. Então eu vou usar essa informação do floor aqui, ó, esse é o parâmetro que eu vou buscar aqui para fazer um tipo de parâmetro, um tipo de setorização com esse parâmetro. Então eu vou vir aqui no filtro, eu vou pedir para ele incluir qualquer... vou trabalhar com parede aqui primeiro, então qualquer parede. Tá? Então, ó, primeira coisa, eu tenho aqui o estado do que eu estou fazendo. Eu posso incluir, ignorar ou excluir. Isso é importante, porque eu posso querer trabalhar com várias regras que incluem e excluem algumas informações que podem ser usuais para o usuário. Então eu quero incluir no meu filtro paredes que na propriedade de localização floor, então ó, localização floor, então estou usando a informação do modelo aqui, estou encontrando o parâmetro aqui de volta. Localização floor, o operador é 1D. Quando eu abro 1D aqui, ó, eu vou abrir uma listinha aqui. Ó. Então, abro a listinha aqui de pavimentos. Achei a listinha de pavimentos, eu vou achar aquele ali. Então, ó, quinto pavimento NO. Esse B, A aqui que tem na frente é a questão dos modelos. Eu tenho 3 modelos aqui, ó, A, B, C. Então, é só isso que está aparecendo aqui na frente para mim. Nesse caso aqui é o pavimento B que eu estou procurando, tá? É o edifício B que eu estou procurando. Então, edifício B, quinto pavimento. Vamos lá. Edifício B, quinto pavimento NO. Tá aqui o cara. Então peguei aqui o quinto pavimento NO, ok, é esse aqui que eu estou procurando. E aí eu vou dar um igual aqui, ó. Olha só. Ficaram aqui todas as paredes que estão referenciadas nesse pavimento, tá? E eu posso guardar esse filtro então. Então, a partir desse momento eu tenho aqui todas as paredes do meu quinto pavimento, tá? Mas assim, digamos que eu não quisesse fazer isso, que eu quisesse setorizar. Então, assim, entendemos o que é o filtro brevemente. Agora eu quero setorizar. Quando eu estou setorizando, eu posso querer partir de um objeto ou não, eu posso querer partir de todos os objetos. Então eu quero setorizar pelo seguinte, tá? Eu vou pegar aqui, vou mudar os componentes aqui, eu vou abrir a porteira, eu vou colocar todo mundo, tá? Tanto é que se eu der um igual aqui, ó, todo mundo começa a entrar de volta. Até os espaços apareceram aqui, deixa eu ocultar eles. Então coloquei todo mundo aqui de volta. Ok. Como todo mundo está ativo, eu vou usar simplesmente uma informação. Então a primeira coisa que eu vou usar de informação, olha só, vou clicar nessa parede aqui de novo, vamos ver um negócio. Ó, ele está me dizendo que ele pertence à torre 1 aqui, ó. TO1. Então eu posso usar essa informação que está em model aqui para setorizar a torre, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu quero setorizar todo mundo que está na torre 1. Eu vou pegar aqui, então, a Identification. Então, está aqui, ó, a aba Identification, vou procurar aqui. Agora, o Model, que é o parâmetro, tá? Então, parâmetro Model, ok. Operador, que contenha. Aqui eu vou colocar o asterisco, o T01, asterisco. Quando eu coloco isso e dou igual, ó, todas as outras torres, eu tinha uma outra torre aqui, sumiu, tinha um embasamento aqui, sumiu, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui TO2, por exemplo, ó, ele já não acha nenhum, porque eu não tenho nenhum cara que tem TO1, TO2 junto, por exemplo. Então,
o filtro trabalha incluindo e excluindo a partir do texto que eu tenho aqui, tá? Então isso é importante, tá? TO1, voltar aqui. Então, ó, filtrei todo mundo que é da torre 1. Então, eu já posso salvar esse filtro aqui como setorização. Então, setorização torre 1. Então, por exemplo, eu não quero abrir, desculpa, eu vou salvar. É esse em símbolozinho aqui. Setorização torre 1. Tá? E aí eu já poderia vir aqui e fazer a torre 2, por exemplo. Ó. Já vou salvar a torre 2. Setorização torre 2. Tá? Se eu der um igual, ele já habilita aqui a outra torre para mim. Tá? E eu já vou salvar a setorização em embasamento desse edifício. Então, EMB. EMB, ó, já estou com ele aqui embaixo, a parte de baixo aqui do prédio. Já vou dar um salvar aqui, setorização em embasamento. Embasamento, aqui. Ok, então tem as 3 grandes setorizações do meu edifício feitas. Pronto, eu já posso começar a trabalhar com elas, inclusive. Então, ó, eu quero abrir a setorização da torre 1 de volta. Clica aqui na pastinha, carrega da torre 1, dá um igual, pronto. Ó, tá todo mundo aqui que pertence à torre 1 de volta, tá? Então, praticamente uma grande setorização estaria feita aqui, beleza? Aí outra coisa que eu posso fazer também a partir disso, eu posso aprimorar a minha setorização, por exemplo. Então, voltando àquele exemplo que eu estava dando anteriormente, peguei essa parede aqui, ó, ela está na localização dela, ó, no nono pavimento adaptado, por exemplo, tá? Nono pavimento adaptado NA, ok. Então eu vou manter a torre 1, tá? E ainda vou acrescentar uma linha abaixo dela. Então, além de acrescentar quem está na torre 1, filtre somente quem respeitar isso e respeitar isso aqui também, ó. Localização, floor, que contenha, vou pegar aqui o 9, pavimento adapt. Tá? Vou dar um igual aqui, ó, ele já segurou para mim somente esse pavimento aqui. Por que que eu fiz isso, tá? Eu já vou até salvar aqui, para a gente poder carregar isso aqui depois. Então, ó, carrega setorização torre 1, nono, pav, por exemplo, tá? Por que que eu fiz isso? Porque se eu pego essa linha de cima aqui e retiro ela, como é que o filtro se comporta? Ó, ele pega os das duas torres, porque eu tenho o mesmo pavimento nas duas torres, tá? Então, se eu quiser respeitar a torre 1 a mais, eu vou ter que deixar aquela linha ativa. Então, eu quero o cara que é da torre 1 e do 9 pavimento. Pronto, ó, só fico com ela agora, tá? Então, a setorização nada mais é do que são filtros salvos e esse agrupamento de objetos dentro de um setor que o usuário quiser. E aí eu vou para o segundo passo ainda dessa setorização. Digamos que nesse pavimento aqui, ó, eu tenho uma setorização além disso ainda, tá? Se eu não tiver uma informação aqui dentro do modelo que já divida, por exemplo, assim, lado A, lado B, lado A para a esquerda, lado B para a direita, tá? Se eu não tiver uma informação que faça essa divisão, eu vou ter que permitir com que o usuário, né, e é isso que a gente quer, inclusive, permitir com que o usuário selecione os objetos que ele quer e salve isso como uma setorização. Só que isso não é trabalhável com o filtro. O filtro é para ele chegar até aqui, vamos assim dizer. O que eu vou fazer agora, eu vou salvar um set de seleção, porque eu vou mexer com seleção de objetos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou orientar minha vista aqui a olhar de cima esse projeto, tá? E eu vou pegar aqui de uma linha para a esquerda e de uma linha para a direita e vou fazer essa divisão, tá? Mas é importante ter o filtro salvo, porque vocês vão ver que eu vou utilizar ele de novo. Então, estou aqui com o meu modelo filtrado já nesse pavimento, tá? Eu vou mudar aqui a minha ferramenta para seleção. Eu vou clicar, segurar apertado, ó, ele vai habilitar aquele íconezinho ali para mim e pronto, ó. Selecionei todos os objetos daqui para lá. Então, todos esses objetos aqui que eu selecionei, ó, vamos assim dizer, vamos assim dizer, eles seriam de uma setorização para mim, por exemplo. Então, sendo eles de uma setorização, eu vou incluí-los num set de seleção. O que que é esse set de seleção, então? Eu vou pegar aqui esse Selection Basket, vou colocar aqui embaixo, tá?
Esse Selection Basket funciona o seguinte, ó, eu estou te mostrando aqui, todo mundo está selecionado. Se eu for abrindo aqui, por exemplo, ó, eu tenho todo objetos, pisos, escada, paredes, tudo está selecionado aqui em azul, tá nesse grupinho aqui. E eu posso salvar também esse cara aqui. Então eu vou salvar ele aqui como o nono pavimento, lado A, tá? Então, beleza, salvei aqui o nono pavimento lado A, tá? Então, ó, ele já deixa visível, inclusive, somente o que eu tenho aqui no meu Selection Basket, tá? Mas, se eu vir aqui em Filtering de novo, dar um igual, ó, eu começo a ver que todo mundo que eu tinha filtrado aqui do nono pavimento de novo. Então, por exemplo, aqui eu estou com todo mundo que pertence ao nono pavimento, não somente a quem é o lado A, tá? Agora, se eu vim aqui de novo, por exemplo, ó, eu tenho o selection do lado A, por exemplo, ó, clicar aqui, ó, eu fico só com o que é a seleção do lado A, tá? Então, eu vou pedir agora para ele mostrar todo mundo aqui de novo, tá? E eu vou fazer a seleção aqui do outro lado e vou salvar como lado B também, tá? Então, vou pegar aqui, vou selecionar até aqui mais ou menos, ó. Deixa aqui, tem uma até que está competindo com ela aqui, vou tirar essas aqui, tá? Então tá, isso aqui para mim seria o lado B, vamos assim dizer. Então aqui eu vou salvar como, ó, vou salvar essa seleção com um novo nome. Então isso aqui para mim seria o nono pave lado B, tá? Então tá aqui. Então eu vou até pintar aqui, ó, vou pintar o selecionado agora com a cor de vermelho, por exemplo, tá? Vou selecionar o A agora e vou pedir para ele pintar isso aqui de uma cor laranja, por exemplo, tá? Ó. Então ele faz uma divisão aí do que é o lado A e do que é o lado B para mim, inclusive. Então, basicamente, isso aqui seria a setorização. Seria permitir com que ele use as informações que tem no modelo para filtrar elas, seja previamente ou seja até definitivamente, e permitir com que ele selecione objetos e manipule eles dentro de um set de seleção. E aí ele consegue usar essas setagens de seleção depois. Então, basicamente, ter uma setorização é agregar não, vamos dizer assim, separar o modelo de acordo com o que o usuário quer. E aí ter ferramentas de filtragem e de seleção de salvar seleção que permitam isso. Ok? Então era isso que eu tinha para mostrar sobre essa questão de setorização.